E você, Matheus, está na escuta aí, câmbio? Aula do curso Jesus Cristo e o seu Evangelho Eterno. E para começar, o Evelyn, você poderia fazer a oração de abertura para a gente? Por favor? O Evelyn na escuta, câmbio. Opa. Sim, presidente. Obrigado, Evelyn. Muito bom. Eu queria só relembrar um anúncio. No próximo sábado, nós teremos, depois das aulas, nós teremos um baile do Instituto aqui, às 19h30. Às 19h30 vamos começar. É um baile especial aí com o tema do Harry Potter, viu? Então, fiquem ligados aí nas redes sociais do Instituto. Vocês são muito bem-vindos e convidem seus amigos aí com a idade de Instituto para assistir às aulas essa semana e estarem conosco aí no baile, tá bom? A gente vai ter um lanche especial também. E para você acessar o lanche, você precisa assistir às aulas, viu? Você assiste às aulas, depois você vai pegar um, um ticket com o Anderson para você poder pegar o lanche do baile, tá bom? Então vamos para a nossa aula. Hoje, nas lições 17 e 18, nós vamos falar sobre encontrar esperança na vitória de Jesus Cristo sobre a morte e receber o dom divino da graça do Salvador. E a gente vai começar falando um pouquinho sobre essa dádiva da ressurreição de Jesus Cristo, essa dádiva que ele oferece e estende a todos nós. E para começar, eu vou compartilhar um vídeo que vai retratar essa ocasião da ressurreição de Jesus Cristo. E à medida que vocês assistirem esse vídeo, eu queria que vocês ponderassem em duas coisas. Primeiro, quais são os seus pensamentos e sentimentos sobre a ressurreição de Jesus Cristo? E a segunda coisa, eu queria que você pensasse por que ela é significativamente importante para você. Porque a ressurreição de Jesus Cristo, ela é importante na sua vida, tá bom? Pensa sobre essas duas perguntas ao assistir o vídeo que a gente vai debater depois do vídeo. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Devo retornar à cidade para contar aos outros. Venha conosco.
Mulher, por que choras? Quem buscas? Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Maria, Rabboni, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E, meus amigos, bem, acho que travou, voltou. Ao relembrar aí esse acontecimento da ressurreição do Salvador, queria relembrar aqui as perguntas. Quais são os pensamentos e sentimentos que vocês têm sobre a ressurreição e por que ela é significativamente importante para você na sua vida? Quando Mila, quando você relembra. Oh, Mila caiu. Letícia, quando você relembra os acontecimentos da ressurreição, quais são os pensamentos e sentimentos que você tem sobre o Salvador Jesus Cristo e por que a ressurreição ela é significativa e importante para você? Primeiramente, que eu sou imensamente grata por ele ter ressuscitado, por saber que ele vive, que ele ainda está entre nós. Acho que quando eu penso nisso, eu sinto muita paz e muito conforto, né? Em saber que o Salvador, ele vive. E segundo, também sinto gratidão por pensar que um dia nós também vamos ressuscitar, né? Porque ele concedeu isso a cada um de nós, que é um dos poderes dele como sendo um Deus, né? Que ele vai conceder a nós, que é o de ressuscitar em um corpo perfeito. Então, às vezes a gente não. Não, a gente realmente não tem noção, a gente não conhece o poder, nem a capacidade de Deus, o que ele pode ou não pode fazer. E quando a gente pensa nas, nos privilégios que ele concede a nós, a gente não tem a visão, acho que a visão certa sobre isso, né? A gente não entende realmente a importância dessas coisas. Mas quando a gente estuda sobre elas, né, como é o caso da ressurreição, a gente começa a ver de uma maneira diferente. A gente pensa na importância das coisas que a gente vive, no porquê que nós devemos guardar os mandamentos, cumprir com os nossos convênios, para que a gente possa ter acesso a esse poder e ter os mesmos privilégios que ele, sendo Deus, deixou para nós, né? Que nós, como sendo seus filhos, podemos herdar isso. Obrigado por compartilhar. É interessante, né? O presidente Nelson, na última conferência, você comentando aí, eu lembrei do que ele falou, que as nossas escolhas aí, aqui nessa vida, vão determinar pelo menos três coisas, né? E uma delas é o corpo com que iremos ressuscitar um dia. Então,
a ressurreição de Jesus Cristo é uma dádiva gratuita e que a gente deve ser muito grato, né? Como a Letícia falou. E ainda assim, nossas escolhas aqui vão ter um grande impacto na nossa ressurreição, né? Quando ressurgimos no mundo vindouro. E é importante eu queria que a gente ponderasse sobre isso ao longo da aula, quais são os pensamentos e sentimentos que eu tenho sobre a ressurreição e por que ela é importante para mim, na minha vida. Que diferença para mim, que diferença faz para mim saber que Jesus Cristo ressuscitou e que um dia eu vou ressuscitar, tá bom? Tem uma citação aqui que eu queria compartilhar com vocês, que salienta um pouco sobre a importância da ressurreição, e foi algo que a presidente Benson ensinou. Deixa eu ver aqui. Mateus, você poderia ler para nós? Deus não escuta Olhar câmbio. para a ressurreição do Salvador de uma perspectiva eterna, o presidente Angela Taft Benson ensinou: os eventos mais espetaculares da história são os que afetam o maior número de pessoas pelo maior período de tempo. Seguindo esse padrão, nenhum acontecimento poderia ser mais importante para as pessoas individualmente ou para as nações do que a ressurreição do Mestre. Ei, olha só. É, a ressurreição é um evento espetacular. Ele afeta as pessoas de todo mundo por um período de tempo. E esse é um dos acontecimentos mais importantes que aconteceram na Terra. Ninguém antes de Jesus Cristo havia ressuscitado e ninguém tinha conseguido vencer a morte até antes dele. Então ele foi o primeiro, né? Ele foi feito as primícias dos que dormem. E graças a ele, individualmente e coletivamente, todas as pessoas nessa terra serão abençoadas porque ele ressuscitou, porque ele venceu a morte. Então, esse evento é grandioso. É um dos mais importantes que aconteceram na história da humanidade. Mas será que ele é grandioso para mim? Será que ele ainda é grandioso para mim? Ou será que eu não tenho ele com tanta importância assim? Brenda, você ia comentar algo? Sim, eu estava vendo o vídeo e eu estava refletindo mais sobre como as pessoas que presenciaram isso se sentiram, né? Porque elas estavam fazendo parte da vida de Cristo, né? Então elas viram Cristo morrer e depois toda aquela euforia de ir até aonde ele estava, né? Depositado, ver que não estava ali, como eles foram correndo para avisar os outros que tinha acontecido isso e toda a questão de eles se sentirem assim, será mesmo que foi isso que eu tô pensando que ele disse, né, para mim? E aí eu fiquei pensando sobre isso mesmo, que foi um fato muito grandioso, aí muito impactante para aquelas pessoas que viveram com ele, mas como é que isso me afeta? Porque eu não presenciei isso. E uma das coisas que eu me lembrei foi que uma das conferências gerais aí teve um apóstolo que falou sobre a importância de a gente celebrar a Páscoa, porque a gente celebra muito é, o Natal, né, o nascimento de Cristo, mas às vezes a gente esquece desse fato que também foi muito importante. Talvez não mais importante, mas ele ele lembra que Cristo vive, que ele não só viveu na Terra, mas que ele vive hoje e que por causa desse evento a gente vence a morte, né? Todas as pessoas que morreram vão poder ressuscitar. Isso é muito legal. Muito, muito demais. É importante a gente lembrar disso e ser grato tanto quanto pelo nascimento do Salvador, né? Do Salvador Jesus Cristo. E eu fiquei pensando, sabe, Brenda, quando eu estava estudando novamente essa semana, eu fiquei pensando também, quando eu vi esse vídeo, mesmo que você, né? Como é que deve ter sido a reação ali de Pedro e João ao olhar o sepulcro e ver que o Salvador não estava lá, afinal de contas, eles não tinham visto ele ainda, né? Então, talvez, nossa, cadê o Senhor? Cadê o corpo do Salvador? Será que ele ressuscitou mesmo? Será que alguém levou o corpo? Então,
Eu fiquei pensando, nossa, talvez se eu tivesse no lugar deles, eu teria muitas dúvidas, muitas perguntas, né? Muitos questionamentos. E quando ele aparece ali para Maria, que foi a primeira que viu ele ressuscitado, ele testifica para ela que é o Salvador, e nossa, isso deve ter sido muito impactante, né? Sabe que um dia a gente vai ter esse encontro da mesma forma que Maria. A gente vai ver o Salvador ressurreto, da mesma maneira que ela. E nós vamos saber que ele é o Cristo, que ele ressuscitou. Obrigado, Brenda, por compartilhar isso conosco. Eu queria saber de vocês, eu queria que vocês ponderassem aí um pouquinho, quais são alguns, imagina que eu não sei muito sobre a ressurreição, eu sei bem pouco. Eu queria que vocês tentassem compartilhar comigo quais são alguns pontos fundamentais da doutrina da ressurreição que vocês conhecem. Vocês podem colocar no chat ou pode ligar o microfone e falar, mas eu queria que vocês compartilhassem quais são alguns pontos essenciais e fundamentais da doutrina da ressurreição que a gente precisa ter muito claro em mente. E até mesmo para poder ensinar as pessoas. Pontos de doutrina claros e específicos sobre a ressurreição. O que vocês poderiam compartilhar sobre isso? Esse é um ponto, Brenda. Brenda colocou aqui no chat já um. Todos irão ressuscitar, sendo bons ou maus, tá? Todas as pessoas na Terra. O que mais? Quais são alguns outros pontos de doutrina da ressurreição que vocês acham importante? É curioso falar, mas pode até parecer, tipo, a gente fala em ressurreição, a gente sabe, tipo, a gente vai ressuscitar. Mas eu ainda acho muito importante a gente ressaltar para as pessoas que não acaba na morte. Porque ainda assim as pessoas têm uma ideia muito forte de que depois da morte acabou. Não existe mais nada. É céu e inferno e acabou. Exatamente. Então, um ponto importante é que depois da ressurreição, a nossa vida não acaba na morte. Todos vamos ressuscitar e ainda vamos viver depois da ressurreição. E eternamente. Nosso corpo nunca mais vai morrer. Se nós temos um outro ponto de doutrina, pegando o que vocês falaram, é que os desafios mortais que nós vivemos aqui, relacionados ao corpo, eles vão deixar de existir na ressurreição. O corpo, isso, Brenda, o corpo vai ser perfeito, totalmente livre, sem dores, sem doenças. Se eu perdi um braço na ressurreição, vou estar com o braço perfeito. Se eu nasci com algum desafio do meu corpo físico, mental, o que acontece muito, na ressurreição, eu vou ressurgir com perfeito intelecto, sem nenhum tipo de doença, né? Então, isso é um ponto da doutrina também. O Mateus colocou aqui, corpo perfeito. O que seria esse corpo perfeito? Aquele corpo que não tem nenhum tipo de defeito, né? E então, o corpo perfeito vai durar para a eternidade e nunca mais morrer. Isso. Completo, também com braços e pernas e cabelo. Até os carecas vão, Sardinha aqui, o professor Sardinha, até ele vai se dar bem nisso, nessa hora. É isso aí, Brenda. Muito bom. Tem mais algum ponto que vocês lembraram? Que é importante salientar da doutrina da ressurreição? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, então. Quando é que nós vamos ressuscitar? Opa, Cristo foi o primeiro a ressuscitar. Opa, Jéssica tem uma dúvida. Gostei, Anderson, obrigado. Jéssica, qual é a sua dúvida? Fala para nós aqui. A gente tem muitas pessoas aqui para nos ajudar a aprender. Hum, Jéssica fez uma boa pergunta. Quem são os primeiros a ressuscitar? Ou todos serão, ou todos vão ressuscitar ao mesmo tempo? Boa pergunta, gostei da pergunta, Jéssica. O Anderson disse que ele vai ressuscitar primeiro.
Jéssica, não liga porque o outros falou, isso aí é fake. Mas e aí, meus amigos? Não sei, né? De repente até seja, né? Quero ser a segunda, então, olha. Mas e aí, meus amigos? O que vocês podem nos dizer aí sobre essa pergunta da Jéssica? Quem vão ser os primeiros a ressuscitar? Ou vai ser todo mundo ao mesmo tempo? Já que todo mundo vai ressuscitar, todo mundo vai estar ao mesmo tempo? E aí? Justos, a Brenda falou. Os justos. Alguém aqui já tem bênção patriarcal? Acho que todo Eu ia mundo. fazer uma pergunta justamente relacionada a isso, porque Ah, na maioria pergunte das então. bênçãos sempre tem aquela expressão, né? Na manhã da primeira ressurreição, sempre tem Hum, aquela famosa parte. Então, tipo, a gente já sabe que vai ter mais de um. geralmente, em algumas bênçãos patriarcais, vem dizendo isso no final, né? Que é uma bênção para que nós possamos nos levantar na manhã da primeira ressurreição, né? E essa manhã da primeira ressurreição é a ressurreição dos justos, é aqueles que foram fiéis e que guardaram os mandamentos de Deus, tá? Então, essa não vai ser todo mundo ressuscitado ao mesmo tempo. Vai haver alguns momentos da ressurreição. A mãe vai ter essa manhã da primeira ressurreição que vai ser os justos que vão ressuscitar. Os justos vão ressuscitar nela. E a expectativa de Deus, né? Deus desejaria que todos os seus filhos ressuscitassem nessa manhã. Mas como o presidente Nelson ensinou na última conferência, nem todos vão escolher ressuscitar nessa manhã da primeira ressurreição. Ok? Presidente, eu tenho outra pergunta. Pois não, Mas vamos essa lá. é um pouco mais besta, eu acho. Tipo Não, assim, não existe. no dia tipo, da crucificação de Cristo, né? Tinha um bandido que estava do lado dele. E ele falou que ele seria o primeiro a entrar no reino dos céus com ele. Tipo, a gente é ensinado que, tipo, a gente vai fazer as coisas e conforme o batismo, a confirmação no tempo, todas essas coisas a gente vai ter o corpo glorificado. Como funcionaria isso? Porque, tipo, o bandido, provavelmente ele não deve ter sido batizado ou algo do tipo. Como isso funcionou? Como isso funcionaria? Boa pergunta, Jéssica. Quando ele estava lá na crucificação, e ele falou, se eu não me engano, ele falou essas palavras: ainda hoje estarás comigo no paraíso, né? Ele falou isso para aquele ladrão, aquele bandido, né? Tava lá. Isso significa que aquele bandido, quando morresse, ele iria para o paraíso, que é para o mundo espiritual. E lá em Alma, em Alma, no capítulo 40, ensina que todos nós, quando morremos, vamos para Deus, nos encontramos com Deus. E lá no paraíso, de acordo com o que vivemos aqui, nós vamos viver num estado de alegria ou de tristeza. Então, o que ele estava dizendo para aquele ladrão é que ele iria para o paraíso, para o mundo espiritual. Mas não que ele estava salvo ou que ele tinha tido vida eterna, não. Ele disse que ele iria para o paraíso, é para o mundo espiritual. Era isso que o Senhor estava dizendo para ele. E uma coisa interessante disso, eu lembro de uma aula que a gente teve no CTM, o instrutor estava falando sobre isso, que ele falou que o mundo espiritual, as pessoas têm uma ideia, né, quando eles morrem, ou vai para o paraíso, ou vai para o inferno, mas na verdade não existe uma divisão, né? Tipo, as Divisão, né? pessoas elas vão para o mundo espiritual e na verdade esse paraíso e essa prisão é a consciência delas, né? Porque elas terão uma lembrança perfeita de tudo aquilo que elas fizeram. Por isso que é importante que a gente possa se arrepender, ainda que de nossos pecados, e que a gente procure fazer coisas boas, para que quando a gente passe para o outro lado, a gente também possa estar em paz, né? Porque, querendo ou não, existe um tempo lá também. Exato. Na verdade, a nossa condição lá, né, de paraíso ou prisão, de alegria ou de tristeza, não é um lugar físico, mas é um estado da alma, né? Um estado do nosso espírito, de acordo com o que a gente fez aqui, né, Letícia?
Isso aí, muito bom. Respondido aí, Jéssica? Não sei se deu para responder sua pergunta. Ah, beleza. Obrigado, Jéssica. Boas perguntas, gostei muito. E alguém tem alguma outra pergunta sobre a ressurreição que gostaria de fazer? Alguma dúvida? Não? Todo mundo doutor da ressurreição? Então tá bom. Só queria reforçar uma coisa, só mais uma coisa sobre a ressurreição, um ponto. Lá em Coríntios, Paulo ele ensinou que assim como a morte veio por um homem, e essa morte veio quando Adão e Eva comeram do fruto e a morte física foi introduzida na terra, e isso foi feito por causa de um homem, né, e uma mulher que foi Adão e Eva. Assim também a ressurreição dos mortos veio por causa de um homem, por causa do Salvador. Então é interessante a gente lembrar esse ponto da doutrina, que a ressurreição ela veio para nos salvar dessa consequência que houve da queda de Adão e Eva, tá? E assim como foi por causa de um ou duas pessoas, né, que veio a queda lá de Adão e Eva, da mesma forma o Pai Celestial preparou que em uma pessoa apenas, o Salvador Jesus Cristo, pudesse nos resgatar dessa consequência da morte, tá? E não só da morte física, mas também de todos os efeitos, né, que ela veio aqui, que a gente experimenta na mortalidade, que são as doenças, as vicissitudes que a gente tem da carne, tá bom? Então, Jesus Cristo venceu isso, né, esse efeito, e um dia todos nós vamos vencer também, tá? Uma pergunta aqui do Mateus, é importante falar da diferença de reviver e ressuscitar. Boa, Mateus, qual é a diferença? Qual é a diferença de reviver e ressuscitar? A diferença é que, é como o próprio nome já diz, né? Ele vai reviver, ou seja, ele vai retornar da morte, né? Mas ele não vai ter um corpo perfeito, ele não vai ter as características que a gente citou ainda há pouco. Corpo perfeito, ele ainda assim, a pessoa que reviveu, ele vai morrer no caso de Lázaro, né? Jesus Cristo foi lá, reviveu Lázaro, mas Lázaro depois, ele morreu de novo. Já a ressurreição, não. A pessoa nunca mais vai morrer. Isso. Boa, Mateus. É isso aí. Quando a gente revive, a gente vai morrer um dia. Vamos morrer de novo. E vamos estar sujeitos a todas as vicissitudes da carne, né? Doenças, enfim. Mas na ressurreição, não. Quando ressuscitarmos, nunca mais nosso corpo e espírito vão se separar e nós vamos estar com corpos perfeitos, tá bom? O Lázaro nem contou o que aconteceu nesse tempo. Ele foi lá e voltou. É verdade. É verdade. Tá aí uma boa pergunta. Olha só. Obrigado por vocês compartilharem esses. Eu só queria reforçar com vocês esses pontos da doutrina da ressurreição. Agora que a gente relembrou isso juntos, eu queria que você pensasse, quando você sentiu as bênçãos da ressurreição em sua vida, apesar de não ter ressuscitado ainda. Interessante isso. Quando é que você sentiu as bênçãos dessa ressurreição do Salvador em sua vida? Quando Depois você do teve que... batismo. Oi? O batismo, né? Opa, por que, Jéssica? Porque eu literalmente morri pro meu eu antigo e ressuscitei para um novo. Ressuscitei como uma Excelente, nova mulher, uma nova pessoa. excelente, Jéssica. Olha, gostei disso. A gente pode, a gente pode pegar esse exemplo da Jéssica quando nos batizamos. Ali é um simbolismo, né? Da morte, da ressurreição, da morte da nossa antiga vida. E quando a gente sai da água, é como se tivéssemos uma nova vida, né? Uma nova criatura. Essa é uma bênção que a gente recebe da expiação do Salvador Jesus Cristo, da ressurreição dele. E é um símbolo da ressurreição, o batismo. Sabe que um dia todos nós vamos precisar exercer fé na ressurreição para vencer algum tipo de desafio nessa vida. Eu vou compartilhar um breve vídeo com vocês que tem o testemunho de alguns membros da igreja que precisaram exercer fé na ressurreição em alguns momentos de sua vida. Então,
ao observar essa experiência deles, eu queria que você ponderasse em ocasiões da sua vida em que foi necessário também você exercer fé na ressurreição do Salvador Jesus Cristo, tá bom? Deixa eu... E obrigado, Jéssica, foi muito bom seu comentário, seu exemplo, viu? Excelente. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. A vida não começou com o nascimento. Vivíamos em espírito com nosso Pai Celestial. Sabíamos que havia mais e Ele nos contou sobre seu plano, que Ele tinha mais coisas preparadas para nós, mas teríamos que escolher vir a esta terra e ter algumas experiências difíceis. Jesus Cristo ofereceu-se para ajudar a tornar possível o plano de salvação. E Ele sabia que precisaríamos que alguém nos ajudasse a voltar ao Pai Celestial e que não conseguiríamos fazer isso sozinhos. E escolhemos aceitar esse plano, vir à Terra e nos tornar parte desta existência mortal. Por que a vida tinha que ser tão difícil? Bem, estamos aqui para aprender. Como vamos entender a diferença se não vivenciarmos coisas difíceis e árduas? Como conheceremos a felicidade se não vivenciarmos a dor e a tristeza? Então, o Pai Celestial permite que haja oposição para nos fazer crescer e nos ensinar a expandir e evoluir como seres espirituais. Penso que sempre há esperança para as pessoas que passam por desafios. E sempre haverá esperança. Em meio aos desafios que temos na vida, podemos nos aproximar do Pai Celestial, se escolhermos isso, se desejarmos isso. E poderemos encontrar paz com nosso Salvador, se desejarmos. Eu tinha 8 anos quando minha mãe morreu. E acho que não percebi no momento, mas foi aí que comecei a querer saber mais sobre ela. Saber onde ela está e onde preciso ir para estar com ela. Descobri que ela ainda está viva. Agora minha mãe vive no mundo espiritual e descobri isso por mim mesmo. Descobri também que poderia me qualificar para vê-la novamente. E isso tem sido uma força motivadora em minha vida. Com certeza, a vida após a morte. Não é algo que podemos ver, mas é algo que podemos sentir. E isso também vem com o conhecimento e por meio do estudo das Escrituras. Perdi minha esposa há 4 anos. E isso me motivou a permanecer no caminho estreito e apertado para que eu possa estar com ela novamente. Creio que seremos aperfeiçoados após a morte. Há muitos anos, disse a meu marido que ele conseguirá cantar afinado. E para mim, como tenho câncer pancreático, câncer de mama, problemas na parte inferior da coluna, todo dia que estou viva nesta terra, com fé e esperança nas bênçãos do Pai Celestial, me empenho pelo fato de saber que, depois desta vida, poderei jogar esta muleta fora e participar de maratonas. E serei aperfeiçoada, assim como todos nós. Saber que há mais e que há um Pai Celestial que tem um plano e que sabia que essas coisas aconteceriam, mas nos amou o suficiente para nos enviar até aqui, acho que torna tudo o que passamos mais suportável. E acho que ter esse conhecimento também nos torna pessoas mais amáveis, nos faz querer ajudar as pessoas a passarem pelas provações e a saberem que há muito mais além disso, que há felicidade eterna pela frente. Nosso Salvador, Jesus Cristo, é essencial ao plano de salvação. Sem seu sacrifício expiatório, tudo estaria perdido. No entanto, não é suficiente acreditar nele e em sua missão. Precisamos trabalhar e aprender, buscar e orar, nos arrepender e nos aperfeiçoar.
Precisamos conhecer as leis de Deus e vivê-las. Precisamos receber suas ordenanças de salvação. Somente dessa forma obteremos a verdadeira e eterna felicidade. E o que chamou a atenção de vocês nos exemplos desses membros da igreja? A fé na ressurreição do Salvador Jesus Cristo pôde fortalecer e abençoar esses membros. E pensando nisso, como é que a nossa fé na ressurreição pode nos fortalecer e nos abençoar em nossa vida? É uma coisa que eu acho. Peraí, eu vinha falar? Não, pode falar. Aqui, uma coisa que eu acho interessante é que, pra gente, bom, a maioria de nós não tem alguma dificuldade, alguma deficiência, alguma doença no momento, né? Mas eu fico pensando naquelas pessoas que têm algum tipo de deficiência, de dificuldade, que todos nós deveríamos ver a ressurreição, acho que da maneira como ela vê, né? Como uma dádiva valiosa e grandiosa, onde vamos ter a oportunidade de ter um corpo perfeito, né? E eu lembrei muito de um filme que eu assisti logo quando eu era, acho que eu era pesquisadora ainda nessa época, 17 Milagres, eu nunca me esqueci desse filme. Que tinha até um homenzinho, acho que ele era um anãozinho, que ele tinha dificuldades, ele sempre estava com a muleta, andando para cima e para baixo. E no final do filme, ele aparecia andando e ele era bem grandão e tudo. Eu fiquei lembrando disso, porque na época eu não entendia muito bem isso, né? Mas sempre quando pensa na ressurreição, é uma oportunidade valiosa que nós temos, né, de poder ressuscitar num corpo glorificado e perfeito. Mas isso também me ajuda a pensar como eu também tenho que fazer minha parte para cuidar do corpo, como falando naquele discurso do presidente Nelson, né? Que nós vamos escolher o tipo de corpo que nós vamos ter. E eu fiquei pensando muito nisso, em relação a tipo, como que nós estamos nos esforçando para cuidar dele, né? Que é um presente que o Senhor ele deu pra gente. E que um dia a gente vai prestar contas, né, desse presente que ele nos deu, né? Nós vamos prestar contas a ele. Obrigado, Letícia. E, de fato, ter fé na ressurreição pode nos dar essa esperança, né, de que mesmo em meio aos nossos desafios, a morte, a doença, nós vamos ressuscitar um dia livres de tudo isso que nos aflige, né, nessa vida, que é só um momento comparado à eternidade que está diante de nós, né? E a fé nos ajuda a ter esperança nisso, né? Obrigado, Letícia. Alguém aqui já se recorda de já ter tido uma ocasião na sua vida, uma circunstância onde você precisou exercer fé na ressurreição de Jesus Cristo? E que diferença isso fez na sua vida? Eu acho que a gente precisa ter fé todos os dias, né? Na ressurreição. Porque senão a gente se desvia do caminho. Porque não faz sentido a gente continuar se a gente não tem um propósito. Porque o nosso propósito aqui na Terra é voltar para a ressurreição, é voltar para Cristo, voltar para os braços dele. Então a fé que a gente tem que ter na ressurreição, ela tem que estar com uma chama acesa todos os dias no nosso coração. Sim. E sabe, Jéssica, que em alguns momentos da nossa vida, nós vamos ter as provas de nossa fé, ou os testes de fé, que o Senhor vai nos dar para ver como é que está essa chama aí que você falou, né? Como é que está essa chama no nosso coração sobre isso.
Às vezes esses testes vão vir num momento de doença de alguém, de algum familiar, ou até a perda de um ente querido, né? A morte de um ente querido. E nesses momentos, a nossa fé ela vai ser testada na ressurreição, na expiação do Salvador. E é para esses momentos e para todos e para cada dia que a gente precisa fortalecer a nossa fé. No último Dia das Mães, eu estava com a minha avózinha, acho que eu já até compartilhei aqui outras aulas. A minha avózinha, ela estava bem doente, né? Ela estava internada e ela já tinha tido algumas paradas cardíacas e ela estava bem debilitada. E quando foi no Dia das Mães, no último Dia das Mães desse ano, a gente acordou com a notícia que ela tinha falecido no Dia das Mães. E foi bem desafiador para nossa família, para minha mãe, né, para o tio, para os filhos, para os irmãos, para casa no Dia das Mães. E eu não sei quantos de vocês já foram em um funeral. Para mim, a parte mais triste do funeral, mais difícil, é quando o caixão está descendo da sepultura, né? E fizemos ali o serviço dela, né? O serviço fúnebre. Eu e meu irmão estava lá, a gente compartilhou uma mensagem, né, com os nossos familiares. E quando desceu o caixão, as pessoas elas gritaram, né? Elas choraram mais fortemente, né? Porque é muito forte para quem já participou de um momento assim. E eu me emocionei um pouco quando desceu o caixão. É a parte mais difícil, né, Brenda? Porque se você, para quem não tem fé, aquele momento é o adeus. Aquele momento é o fim. Mas eu tive muita fé na ressurreição. E isso me deu esperança de que aquele momento ali era um até logo que eu estava dando para minha avó. Que um dia eu vou ver ela novamente, graças ao Salvador Jesus Cristo. E a melhor parte é que eu vou ver ela livre de todas as doenças que fizeram com que ela descesse à sepultura. Ela vai estar com o corpo perfeito, feliz, sem essas prisões da mortalidade que estavam infligindo a ela. Então eu tava mesmo num momento difícil de tristeza, de dor, mas eu estava em paz, graças a saber que Jesus Cristo ressuscitou. E que ele vive hoje, que eu viverei um dia, que vocês viverão um dia, que minha avó viverá um dia, e todos aqueles que morreram viverão. E isso é uma âncora para a nossa alma. Então, eu queria prestar esse meu testemunho para vocês, de que entender a doutrina da ressurreição e ter fé nela é uma âncora para a nossa alma. E isso nos dá esperança. Eu oro para que esse entendimento possa dar essa esperança, né? Isso, Brenda, essa paz e esse consolo que só o Salvador Jesus Cristo pode nos dar. E foi ele que me consolou, naquele dia, quando eu vi a minha avó descer para a sepultura. Mas eu sei que um dia ela vai se levantar. E oro para que esse conhecimento possa encher o nosso coração quando for a hora que vai chegar para todos nós. A ressurreição é uma dádiva do Salvador Jesus Cristo. Alguém quer comentar algo sobre isso? Alguma pergunta, dúvida? Quem quer compartilhar algo? Ok. Agora, falando sobre outra dádiva do Salvador Jesus Cristo, é a dádiva, o dom da graça. A gente ouve muito falar isso, né? Nas Escrituras, na igreja, sobre a graça do Salvador Jesus Cristo.
Mas eu queria saber de vocês o que vocês entendem sobre o que é a graça do Salvador. O que significa isso quando a gente fala, nós lemos a escritura, graças à graça do Salvador Jesus Cristo, ou a graça dele me bastou. O que significa isso, na opinião de vocês? A graça do Salvador Jesus Cristo. Podem ligar o microfone e falar, ou pode usar o chat. Ó, a Brenda já compartilhou ali. É a misericórdia que ele tem por mim. Ok, Brenda. Boa definição, excelente definição. O que mais? O que seria a graça de Jesus Cristo? A graça é aquele 99% que Deus dá pra gente, depois do 1% que a gente se esforçou. E eu estava estudando exatamente sobre isso hoje, porque eu estava lendo o Vem Seguindo na semana passada, e ele estava falando sobre isso, que a graça é o poder capacitador, né? É aquela força extra, como se fosse uma força extra, depois de todo o esforço que a gente fez, e o Senhor vai lá e completa e faz a gente ter a força total para realizar qualquer coisa, seja o arrependimento, seja aprender um novo idioma, seja mudar de emprego. E aí eu vejo a graça como isso, né? Às vezes a gente pensa que a graça é uma coisa que a gente não precisa fazer nada, que o Senhor vai conceder ali e pronto, mas na verdade não é, né? Precisa de muito esforço. O Senhor gosta disso. Ele ama isso, né, Brenda? O esforço. Ele ama nosso esforço. É isso aí, Brenda. É o poder, a graça é o poder capacitador de Jesus Cristo para nos ajudar a fazer aquilo que a gente não consegue fazer por nós mesmos. A gente às vezes vai só até um ponto, né? Devido às nossas limitações, a gente se esforça para fazer o nosso melhor, e quando às vezes o nosso melhor não é o suficiente, a graça do Senhor nos completa, nos basta. É esse poder que a gente tem que ter acesso. É o poder do Salvador. Às vezes, sob a expiação de Jesus Cristo, a gente pondera muito sobre o poder que ele tem de nos purificar do pecado por meio do arrependimento e do poder da ressurreição, que a gente acabou de rever juntos, de nos trazer de volta à vida, ressurretos com o corpo perfeito, não voltar à vida, né, mas ressuscitados, e esse poder capacitador para nos ajudar a fazer aquilo que por nós mesmos nós não conseguiríamos. Aqui no chat tem algumas coisas aqui, alguns outros comentários. A misericórdia, né? O Mateus comentou aqui que é a misericórdia que ele tem por nós. O amor dele por nós, Jéssica, muito bom. E é uma demonstração do amor dele. É a nossa força, o Evelyn. Boa, o Evelyn. A graça é um poder, é uma força que vem da expiação. E a Mila comentou, a ajuda de Jesus Cristo em nossa vida. Excelente. Eu queria compartilhar com vocês uma citação do Alder Holland, e ele compartilha conosco alguns efeitos desse poder em nossa vida, ou como podemos acessar esse poder da graça, tá bom? Em nossa vida. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Aqui, achei. Eu vou pedir para... Mila, você pode ler para nós, por favor? Posso sim. Alguns dos provenientes da expiação são universais, infinitos e incondicionais. Incluem seu resgate pela transgressão original de Adão e a ressurreição. Outros aspectos do dom expiatório de Cristo são condicionais, pois dependem da diligência em guardar os mandamentos de Deus. Por exemplo,
Embora todos os membros da família humana tenham recebido gratuitamente o perdão pelo pecado de Adão, sem fazer nenhum esforço, não lhes é concedido o perdão dos próprios pecados, a menos que prometam ter fé em Cristo e arrependam-se desses pecados. Obviamente, as bênçãos incondicionais da expiação são imerecidas, mas as condicionais também não são completamente merecidas. Ao viver fielmente e guardar os mandamentos de Deus, poderemos receber o privilégio, mas eles ainda são dados gratuitamente e não merecidos na verdade. Obrigado, Mila. O que chamou a atenção de vocês aí nessas palavras do Elder Holland sobre esses dons, em especial da graça aí que ele nos ensinou, da graça do Salvador Jesus Cristo? O que chamou a atenção de vocês aí? Que a gente não tem que nada de ser orgulhoso, achando que a gente merece alguma coisa, mas que é Jesus Cristo que dá tudo, né? Não é nosso mérito, porque eu mereço, ou porque eu me esforcei, eu consegui. Na verdade, tudo vem por meio de Cristo. Esse é um ponto importante, né, Brenda? Às vezes a gente pode, o Senhor fala que o Senhor vai me dar a sua graça depois de tudo que eu puder ter feito. Então, poxa, Senhor, eu fiz tudo, mas não recebi ainda, não estou sentindo o seu poder. Na verdade, não é uma questão de merecimento, é uma questão de você receber esse privilégio, essa bênção, também no tempo e no momento que o Senhor achar apropriado, de acordo com a agenda dele, não a nossa. Na verdade, a gente não deve pensar que o Senhor está obrigado a nos dar as coisas na hora que a gente quer, nos dar força ou poder na hora que a gente quer. Letícia, você queria comentar algo? Era o mesmo pensamento que a Brenda, né? Porque nesse último versículo, nesse último parágrafo, a palavra privilégio fez todo sentido como privilégio mesmo, porque em termos de mérito, realmente não existem. O Senhor, ele dá bem mais do que nós merecemos, isso sem dúvidas. Verdade. Por isso é importante lembrar, né, que é um dom de Deus, é um privilégio que nós podemos desfrutar se nós vivemos fielmente e guardarmos seus mandamentos. Se a gente decide não fazer isso, a gente apenas perde esse privilégio de desfrutar desse dom e poder de Deus em nossa vida. Eu queria propor uma atividade para nós agora. O seguinte, eu queria que aqui nessas escrituras a gente tenha alguns exemplos de pessoas e povos que puderam sentir o poder da graça em sua vida. Então, eu queria que você pudesse escolher pelo menos um bloco desse, apenas um, e ao estudar esse bloco novamente, eu queria que você ponderasse nessas 3 perguntas, tá? Como a graça se manifestou nessa ocasião na vida desse povo ou dessa pessoa? O que a pessoa ou as pessoas fez ou fizeram para convidar ou confiar na graça do Senhor? E ainda tem isso, né? Além de você acessar esse poder, você tem que aprender a confiar nele. E por fim, pondera como posso aplicar esse relato às circunstâncias da minha vida ou família atualmente. Tá bom? Então você vai estudar você escolhe um bloco e estuda e pondera nessas 3 perguntas. Vou dar um tempinho aqui para vocês fazerem isso. 4 minutinhos.
Ok. Alguém gostaria de compartilhar aí seu bloco, o bloco que você escolheu e as ponderações que você fez aí sobre essas perguntas? Eu escolhi a última, 2 Coríntios 12, 7 a 10, que fala sobre quando Paulo, ele fica se enaltecendo, né? Ele começa a sentir orgulho das coisas que ele está vivendo, das coisas que ele está passando, e o Senhor, ele mostra para ele que isso não é necessário, que são as fraquezas dele que fazem com que ele fique forte, né? Tem até algumas escrituras que falam sobre, algumas não, uma em específica que eu lembrei é que é tem 12:27, né? O Senhor dá fraqueza aos homens, é que sejam humildes. Então, a graça, ela se manifestou nessa ocasião na misericórdia que o Senhor teve em mostrar para ele que eram as fraquezas deles que faziam a diferença na vida dele, né? Porque quando a gente se acha muito bom, o grandão e tudo isso, a gente começa a desacreditar, a gente começa a não ter fé mais. E é a fé que o Senhor ele requer de nós, porque quando a gente tem fé e a gente é fraco, se acha fraco, a gente busca Ele. E o que as pessoas fizeram, o que Paulo fez foi se arrepender. Ele se arrependeu e começou a achar graça nas, nas perseguições que ele sofria, nas fraquezas que ele tinha. E a última, né, como posso explicar esse relato, é que às vezes a gente é muito bom em algo específico. E a gente começa a se achar grandão, ou então a gente tem um cargo na igreja, ou a gente sabe ler melhor uma escritura numa aula, e a gente começa a, como que eu posso dizer? A querer ficar orgulhoso, né? Mas a gente sabe que quanto mais a gente estuda as escrituras, mais coisas a gente aprende. Não é quando a gente lê apenas uma vez que a gente aprende tudo, né? Por isso que a gente tem que ler o livro de Mormon várias vezes, porque todas as vezes a gente entende algo diferente, algo que vai nos ajudar, especificamente naquele momento. E é isso. Ô, Matheus, obrigado. Acho que é um bom exemplo para nós, né? Para a gente nunca se vangloriar, né? Sempre sermos humildes e reconhecer a mão do Senhor em nossa vida. Eu achei eu gostei muito desse exemplo de Paulo, e o Senhor, ele até falou que o Senhor, para que ele não se enaltecesse, né, Mateus? O Senhor deu esse espinho na carne dele, para que ele pudesse lembrar da dependência que ele tem do Senhor. Uma coisa que é muito especial para mim é quando ele fala no 8 que ele orou 3 vezes pedindo para que o Senhor pudesse tirar esse espinho da carne dele, né? Que talvez fosse uma enfermidade, né? Que ele estava vivendo ali. E o Senhor disse para ele: a minha graça te basta, Paulo. Eu não vou te curar. Eu não vou tirar teu espinho. Porque o meu poder vai se manifestar nessa tua fraqueza. Então, Paulo, a minha graça te basta. Então, eu testifico para vocês que às vezes a gente pode ter alguns espinhos na carne e que talvez a gente em alguns momentos vai pedir para que o Senhor tire isso de nós, mas ele não vai tirar porque ele quer que o poder dele se manifeste em nossa vida. E a gente pode ouvir ele falar para cada um de nós que a minha graça te basta. E pronto. Segue sua vida. A minha graça te basta. E a gente precisa lembrar isso, que alguns espinhos da carne não vão ser tirados. E a gente precisa confiar na graça do Senhor e que isso é o bastante. Deve ser o bastante para nós. Obrigado, Matheus. Obrigado por compartilhar isso conosco. Muito bom.
Alguém mais gostaria de compartilhar algo sobre o seu blog, algum pensamento, sentimento que você teve? Jéssica? Eu estava lendo sobre Nefe, né? E eu acho interessante que tanto em Nefe quanto em Paulo fala que os dois estavam aflitos. Nefe, ele estava aflito por causa do pecado, que ele era um homem falho, que a carne dele era falha. E os dois dirigiram. Paulo dirigiu 3 orações. Paulo e Nefe fala que ele orou fervorosamente para que Deus o escutasse. Deus escutou e levou os anjos que descessem e servissem ele. Por mais que ele estivesse aflito, Deus consolou ele, tanto Neve quanto Paulo. Eles estavam aflitos ainda pelo espinho na carne, pela fraqueza deles, mas Deus os consolou. Ele não tirou o problema, mas ele consolou. E aqui pergunta como eu posso aplicar esse relato na nossa vida ultimamente. É como a própria palavra está falando, oração. Através da oração a gente é consolado, através da leitura da palavra a gente é consolado. Quando Cristo, ele nos deu um caminho, ele nos ensinou como ir. Ele nos deu um caminho para falar com o Pai. E muitas das vezes a gente não valoriza isso. E é muito bom ver que os profetas antigamente, eles nos ensinaram como fazer, eles nos deram exemplos. E também fala que, peraí, deixa eu achar o versículo, que o Senhor ele teve uma compaixão enorme deles. Ele fez com que ele percebesse o quão falho ele era, e sem Deus eles não eram nada, que tudo provinha dele. E é isso. É tudo isso, Jéssica. Obrigado. Poxa, obrigado por compartilhar. Interessante essa relação que você fez, porque a oração, o presidente Nelson até falou, né, isso na conferência, que a gente deve buscar desenvolver uma conversa sincera com Deus, né? Não é algo mecânico, né? A oração é o meio da gente convidar esse poder da graça em nossa vida. E às vezes nós poderemos ter muitas experiências e sentir a graça do Salvador, a graça da expiação dele por meio de uma oração sincera, como foi o exemplo de Nefe. Porque quando ele começou aquele relato dele, ele parecia estar bem triste, né, Jéssica? Falando das dificuldades dele, mas quando ele terminou o relato, ele já estava com mais esperança. E a graça do Senhor traz esse poder para nós, né? Para vencer os nossos desafios. Ele não vai tirar as provações, mas ele vai nos dar a força e poder para continuarmos, né? Para seguir em frente. Obrigado, Jéssica. A Brenda comentou aqui, sim, a questão de orar fervorosamente está em todas essas passagens. É um princípio, né? É uma lição. Um dos caminhos que nós temos para sentir a graça do Salvador em nossa vida é por meio de uma oração sincera e fervorosa. E tem mais uma coisa também. Pois não. Muitas das vezes, quando a gente peca, a gente erra, a gente tende a se afastar de Deus com vergonha e com medo. Mas eles não. Eles se aproximavam mais de Deus quando eles caíam ou quando eles estavam aflitos. E hoje em dia a gente pode levar isso para a nossa vida, que a gente não precisa, porque pecou, se afastar de Deus, falar, ai meu Deus, eu não consigo mais, o que eu faço? A gente tem que usar esse pecado para nos aproximar de Deus, para que Ele nos limpe, Ele nos renove. É aí que a gente precisa, né, Jéssica? Mais ainda, com mais fervor, mais intensidade, mais fé, mais tudo. Se achegar a Deus, é aí que a gente precisa. É nesse momento, quando a gente falha, a gente comete um erro, que a gente precisa da graça do Senhor. E é nesses momentos que a gente acha que a gente não merece. Mas é nesses momentos que a gente merece, que a gente precisa da graça dele. Obrigado, Jéssica, por lembrar isso tão importante para nós. Maravilha. Brenda, você quer comentar algo? Foi interessante o comentário da Jéssica sobre a oração, porque eu percebi que em todas as passagens aí, as pessoas tiveram que se aproximar do Senhor com fervorosa oração. A passagem que eu escolhi
foi a de Enoque, porque ela é muito significativa para mim e eu gosto muito dela, porque quando Enoque foi chamado, ele se sentiu muito mal, né? Ele chega para o Senhor, quando ele é chamado, e fala em oração, né? Por que que eu fui escolhido? Se eu sou só um menino, eu nem sei falar direito, as pessoas me odeiam. E aí Deus responde para ele que ele tem que se impor, né, com as pessoas, falar que ele decidiu servir ao Senhor e que ele ia ajudar ele. Então, eu fico pensando como é que Enoque, que era uma pessoa que nem sabia falar direito, ele se transformou naquele homem tão poderoso a ponto de transformar uma cidade inteira em Sião. Não é muito impressionante isso? Então, a graça não é só para as questões de, do arrependimento, pecado, ou esse tipo de coisa, mas para a gente desenvolver os nossos talentos. Isso é muito, muito interessante. E é por isso que eu gosto muito dessa passagem, porque a gente sempre é chamado e às vezes a gente pode se sentir inadequado para aquele chamado. Mas se o Senhor chamou, Ele vai dar a força para a gente ser transformado, atingir o potencial que a gente precisa. Nossa, isso é maravilhoso, né? Aprender a gente poder contar com esse poder para nos capacitar, né? Para nos ajudar a desenvolver nossos talentos. Porque eu penso que todos nós já nos sentimos ou vamos nos sentir inadequados, né? Em nossa vida, durante a vida, para um chamado, para alguma outra coisa da vida, né? E nesses momentos a gente pode buscar o auxílio dessa graça do Senhor, para que Ele possa nos ajudar a desenvolver os nossos talentos, a ser aquilo que a gente precisa que Ele seja. O que às vezes pode parecer para nós que está muito aquém do que a gente pode ser, mas para Deus não. Ele nos conhece perfeitamente. Então, é normal a gente se sentir inadequado às vezes, e é até bom. É preocupante quando você se sente o bonzão, né, para fazer alguma coisa. Isso é preocupante, mas é muito bom se sentir inadequado. É muito bom poder contar com a graça do Senhor. É muito bom poder reconhecer os nossos espinhos na carne, nossa dependência dele. O meu convite para nós hoje é que nós possamos, com base nesses exemplos, e ver o que essas pessoas fizeram para acessar o poder da graça, que a gente possa pensar em nossa vida o que nós temos feito para acessar esse poder em nossa vida, para nos ajudar a fazer as coisas que a gente precisa hoje. E algumas coisas são tão desafiadoras, né? Algumas metas parecem ter barreiras tão longas, talvez quase inalcançáveis, mas tudo é possível com a graça do Salvador, porque Ele pôde fazer todas as coisas e por meio dele nós também podemos. Somos filhos de Deus. Eu amo meu Salvador, eu sei que Ele vive, eu oro para que possamos ter acesso a esse poder da sua graça. Naquele dia, quando minha avó estava descendo na sepultura, foi a graça dele que me susteve, a graça dele que me inspirou e me deu esperança de que um dia eu vou ver ela de novo. E a graça dele que tem me ajudado a seguir em frente, mesmo sem o convívio dela. E é pela graça que nós podemos fazer tudo. E eu testifico disso, do amor do Salvador por nós, e obrigado por vocês estarem aqui, pelos comentários, pelos jovens que vocês são, e por todo o bem que vocês fazem. E eu testifico disso em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. A nossa próxima aula será as lições 19 e 20. Ajudar o Senhor na redenção dos mortos e encontrar meu lugar no aprisco do bom pastor. Lições 19 e 20. Para encerrar nossa aula, Mila,
Você poderia fazer a oração para a gente? Posso sim. Obrigado, Mila. Obrigado, Letícia, Brenda, Matheus, Evelyn, Jéssica e Mila pela participação. Até quinta ou terça que vem.